Combinado. Pode iniciar. Muito boa noite, gente. Sejam bem-vindos ao nosso treinamento da Olia. Nós vamos intensificar esses treinamentos, né, para que a gente tenha aí uma melhor performance na venda dos nossos produtos, para que a gente saiba conduzir melhor, né, a nossa parte, tanto na parte da venda quanto na parte das indicações, e também esses treinamentos estão abertos aí para clientes que vocês queiram trazer, né, que vocês gostariam que participasse dos treinamentos, né? Então, assim como a gente fortalece todo o nosso educacional na parte da Mirra, da Maison, a Olia também, né? A gente trabalha aí com essa parte, com o intuito da gente entender melhor sobre os problemas faciais, corporais e entender melhor sobre os nossos produtos, que são fantásticos, né? Eu falo que quem usa Olia não larga mais, né? E quando a gente fala da Oli, a gente fala de uma linha bastante completa, com inúmeras possibilidades também de elaboração de protocolos, de elaboração de indicações de home care. O que muitas vezes nos falta é aquela questão de saber linkar um produto ao outro, né? Então, a gente vai começar aí com essa parte do educacional, lembrando que também vocês encontram bastante material disponível, que já está disponível, né, nas nossas lives que acontecem, né, no Instagram também da Olia. Então, também lá já tem o material. Hoje nós vamos falar, então, nós vamos dividir as aulas com vários tópicos, vários assuntos. Vão ter aulas que nós vamos falar de produtos, vão ter aulas que nós vamos falar de patologias faciais, disfunções faciais, na verdade, né? Entender a característica de uma pele seca, uma pele oleosa, uma pele mista, entender o que é, né, um processo de envelhecimento, uma acne, para que a gente consiga direcionar os nossos produtos aí, tá? Então, hoje o nosso assunto, ele vai ser sobre protocolo e produtos para limpeza de pele. Quando nós somos da técnica de limpeza de pele facial, dentro das clínicas estéticas, para os profissionais que trabalham com estética facial, é um procedimento muito coringa, né? Por quê? Porque todo tratamento de rejuvenescimento, de acne, de melasma, de qualquer disfunção facial, ele é obrigatoriamente, né, para um bom profissional, inicia-se pelo processo de limpeza de pele. É como se a gente fosse fazer lá as nossas mechas no cabelo. Inicia-se por uma detox, por um metal clean, né? Tem um ponto de partida no protocolo. E o ponto de partida do protocolo, o protocolo ponto de partida aí dos tratamentos faciais é a limpeza de pele. Tá? Então, quando a gente vai direcionar a venda dos produtos, quando a gente vai direcionar a parte dos tratamentos, é muito interessante que a gente tenha na ponta da língua quais produtos que eu tenho para auxiliar os profissionais de clínicas de estética, biomédicos, farmacêuticos, estética, profissionais que trabalham com a estética facial, quais são os recursos que eu tenho para um procedimento que é tão clássico e tão tradicional na clínica deles, que é a limpeza de pele. Então, foi por isso, pensando nisso, que eu trouxe aí esse tema primeiro, tá? Então vamos lá. Então, quando a gente fala da limpeza de pele, qual que é o objetivo? Nós sabemos que a limpeza de pele ela tem por objetivo remover o excesso de oleosidade, o excesso de sujidades, o excesso de células mortas, tá? Eliminar também, né? Controlar e eliminar a presença de comedões, que são os cravinhos que se instalam na região facial, nariz, principalmente região aqui de queixo, que é a nossa zona T. Então, quando a gente fala de limpeza de pele, a gente fala de um procedimento que ele visa não só fazer aquela limpeza superficial do nosso dia a dia, que é o nosso skincare, que é o sabonete, o tônico e o protetor. Na limpeza de pele, eu tenho uma limpeza mais profunda. Eu consigo remover o que está acumulado de células mortas, eu consigo remover da superfície o que eu tenho de acúmulo de produtos, deixando os poros mais receptivos para receber os produtos cosméticos e os tratamentos. Eu consigo remover a parte de comedões, né? Comedões é o termo que a gente pronuncia
para os cravos, né? Então, popularmente a gente conhece como cravo, mas dentro da estética a gente referencia esse como os comedões. Na limpeza de pele também a gente consegue fazer um controle da oleosidade, controlando, né? Lembrando que a oleosidade a gente não consegue tratar ela, mas a gente consegue controlar ela, né? E realizamos esse controle de oleosidade, realizamos também através do controle de oleosidade, uma prevenção nessa parte de acne, né? Que popularmente fala-se espinha, mas a gente nem usa mais esse termo, referenciamos aí a acne, né? Então, ela é aquele procedimento padrão, é aquele procedimento coringa. Às vezes vocês pensam assim, eu queria entrar com a Olia em X estabelecimento, o que que eu ofereço, o que que eu levo, o que que eu treino lá dentro. Vocês podem pegar o padrão, o tratamento padrão, o tratamento mais tradicional, que é a limpeza de pele, onde os itens que a gente tem na limpeza de pele são itens que elas usam constantemente, porque a limpeza de pele profissional da estética é o detox para o profissional cabeleireiro, tá? É a porta de entrada para os tratamentos e também para nós profissionais. Oi, Val, agora eu tô te vendo aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Então, quando a gente fala, depois nós vamos encaminhar essas apostilas para vocês, até como um material que vocês podem também, gente, disponibilizar para os clientes de vocês, tá? Então vamos lá. Então, quando a gente fala da limpeza de pele, nós iniciamos ela através da higienização. Tá? Então, a gente vai fazer a higienização dessa pele com o intuito do quê? De remover resíduos, oleosidades, né, a parte de sujidades, excesso de produtos e maquiagens. A higienização facial é o primeiro passo da limpeza de pele e ela é realizada através do uso de sabonetes. Ô, Dai, mas eu tenho lá um cliente que ele tá com maquiagem, eu posso usar um demaquilante? Sim, tá? Então, quando nós temos lá uma pele de uma cliente que ela está muito maquiada, com maquiagem, a gente inicia com um demaquilante, que inclusive nós temos na nossa linha também. E após o demaquilante, a gente já entra com o uso do sabonete, tá? Então, a higienização é o primeiro passo, é o sabonete. Lembrando que os sabonetes que nós temos na linha, nós temos 4 sabonetes incríveis, incríveis mesmo. Que se a gente sabe sobre a composição deles, se a gente sabe sobre os ativos que lá estão, a gente consegue direcionar ele para muitas patologias e para muitos casos. Porém, o sabonete, embora um item básico, um item tradicional, eu tenho que conhecer a formulação dele para mim saber qual tipo de pele direcionar. É a mesma coisa do shampoo. Tem vários tipos de shampoo, mas para qual tipo de cabelo eu direciono? A mesma coisa o sabonete. Tem vários tipos de sabonete. Nós temos 4 sabonetes na linha, mas para qual tipo de pele eu vou direcionar? Hoje eu trouxe 2 aqui em específico, os outros nós vamos conversando posterior nos outros treinamentos, que senão fica muita informação. Então, eu trouxe 2 principais sabonetes que vocês podem estar inserindo para a higienização da pele no procedimento de limpeza de pele, tá? Então, o primeiro deles é o nosso clássico tradicional da linha Glicemide. A linha Glicemide, o sabonete Glicemide, ele é um coringa para o nosso profissional que realiza o tratamento de limpeza de pele, tá? Por quê? Quando nós estamos da limpeza de pele, nós vamos ter lá a pele normal, nós vamos ter a pele mista, nós vamos ter a pele oleosa, nós vamos ter a pele sensível, nós vamos ter uma pele mais espessa, nós vamos ter uma pele acneica, vamos ter uma pele com manchas. São vários tipos de pele. E para quando a gente vai falar sobre os tratamentos faciais, o nosso cliente, o profissional da estética facial, ele também tem que ter na sua bancada, no seu nicho ali de produtos, ele também precisa direcionar cada sabonete para cada característica de pele que apresentar-se lá. Tá? Então, o sabonete é o primeiro passo, é o item básico, e a gente vai ter sempre um sabonete coringa e nós vamos ter outros sabonetes mais específicos. Por exemplo, eu fiz uma limpeza de pele. Quando o cliente chegou, ele tinha uma pele mais oleosa, mais espessa, com acne, né? Eu já vou direcionar um sabonete que já vai limpar
e já vai fazer um tratamento dessas disfunções. Já vai afinar a pele, né? Às vezes um sabonete com ácido, já vai controlar a oleosidade, já vai ter uma ação secativa. Então, nós precisamos entender que os sabonetes, eles são produtos destinados à limpeza da pele, à higienização, mas de acordo com a sua formulação, eles se diferenciam no seu mecanismo de ação. Então, alguns vão limpar e deixar a pele mais hidratada, que é o caso do nosso glicemide, enquanto outros, por exemplo, como o nosso ácido glicólico, ele vai limpar, vai esfoliar, fazer uma esfoliação química, já vai fazer um afinamento e já vai controlar a oleosidade. Tá? Então, embora mesma funcionalidade com objetivo de higienização, os ativos que estão neles diferenciam o seu mecanismo de ação. Então, quando eu falo de sabonete glicemide, a gente pode entender que ele é um coringa. Por quê? Eu sei porque eu já trabalhei bastante com a parte facial, então a gente não tinha assim lá no nosso, na clínica, a gente não tinha assim um sabonete para cada tipo de pele. Nós tínhamos geralmente dois tipos de sabonete, um neutro que dava para usar para todos os tipos de pele e um com ácido. E um dos ácidos mais queridinhos, mais xodós aí nos sabonetes para preparar a pele, para a parte da limpeza de pele, é o ácido glicólico, tá? Então vai lá. O sabonete glicemide seria o nosso coringa. Chegou uma pele sensível, chegou uma pele seca, chegou uma pele mista, chegou uma pele normal. Ele vai se adaptar a todos os tipos de pele, até mesmo as peles que são mais oleosas, a pele que tem acne, a pele que tem rosácea, a pele do paciente fumante. Ele vai ser aquele sabonete bem clean. A função do nosso glicemide vai ser limpar e por ele trazer na sua composição aloe vera, né? Que é a vitamina B5, aloe vera, a vitamina B5, a ureia, a glicerina, a gente vai ter nele aí toda uma composição onde ele é um sabonete mais hidratante. Então, se ele é mais hidratante, ele não pode ser usado na pele oleosa? Não é isso. Hidratação refere-se a água, a tratamento em reposição de água, em limpeza mais suave. Quando eu falo dele ser aplicado na pele oleosa, pode perfeitamente, tá? Até porque, já trago aqui para vocês, a gente tem muitos casos de pele oleosa e que está ressecada. Uma pele, já viram? Uma pele que ela tem oleosidade excessiva e ela tem descamação, ela está desidratada. Então, nesses casos, por exemplo, chega um cliente fazer uma limpeza de pele, uma pele oleosa, porém uma pele ressecada, se eu usar um ácido glicólico, um sabonete com ácido glicólico, ele vai controlar a oleosidade, mas ele acaba gerando uma leve ardência, uma sensibilidade, pode intensificar mais essa descamação. Então, a gente entra com o nosso glicemide. Então, o glicemide ele vai encaixar assim perfeitamente em todos os tipos de pele. Ô, Dai, mas então eu posso usar só ele? Vamos lá. Eu sempre oriento que, e isso é uma orientação que vocês podem fazer para os clientes, que a gente tenha dois tipos de sabonete, tá? Pelo menos dois. O tradicional para todos os tipos de pele, que seria o glicemide, e um com ácido, para que a gente consiga atender aquelas peles mais espessas, até mesmo a pele masculina, a pele negra, tá? Que elas são mais grossas e a gente tem mais dificuldade depois na parte da emoliência e da extração, tá bom? Então vai lá. O aloe vera, o glicemide, todo mundo já sabe que é o nosso coringão, né? É igual vender ginkgo biloba. Então, ele tem a aloe vera, que é, né, conhecida aí por sua ação cicatrizante, anti-inflamatória, calmante, né? A vitamina B5 é o pantenol. O pantenol, a gente sempre eu falo assim, quando eu falar de vitamina B5, pantenol, lembra do Bepantol. Pomadinha de Bepantol, né? Maravilhosa. Você vai fazer, usa a pomada de Bepantol para quê? Para suavizar, para hidratar, para acalmar, né? Então a gente faz toda essa parte. Parece que a Dai caiu, pessoal, mas só um minutinho, tá bom? Que eu vou ver aqui com ela, ela deve estar entrando novamente.
Voltei, gente. Voltei aí? Voltei. Voltou. Aí então a gente esquece de desligar o celular e eles acabam ligando, cai aqui. Então vai lá. Então ele tem o Bepantol, quando a gente pensa do Bepantol, ela é aquele ativo suavizante, hidratante, emoliente, umectante, que traz toda uma ação de calmia, de cicatrização. É perfeito, tá? E a gente vai ter aqui a glicerina. A glicerina, ela é uma partícula que está presente na linha glicemídica, ela é muito importante na retenção de água, tá? Quando a gente usa cremes com glicerina, ela faz o que a gente chama de uma umectação ativa. A molécula de glicerina, ela é introduzida na nossa pele e ela atrai água, né? Então a gente tem a produção de água aqui na derme pelas glândulas sudoríparas, né? Então a gente produz água. Essa água é produzida aqui na derme, sobe para a superfície e vai hidratando toda a camada córnea, a camada de epiderme, tá? Então, a água da nossa pele é produzida aqui na glândula sudorípara, na derme, e ela vai hidratando, tá? Quando eu uso a glicerina, ela é muito umectante, tá? Ela faz uma umectação ativa. O que que é? Eu passo um creme com glicerina e ela atrai gotículas de água para a superfície da pele, tá? Como se ela fosse aqui dentro e captasse a água para a superfície. Consequentemente, ela mantém uma pele mais hidratada, tá? Então, é no sabonete que a gente fala que ele é muito hidratante e um dos ativos que dá essa hidratação para a pele é aí a glicerina presente na linha do glicemite, tá bom? Então, ele é maravilhoso, um coringa, né? Aí na nossa parte de limpeza de pele, tá? Ele é um produto, então, super suave, hidratante, umectante, emoliente, anti-inflamatório pela vitamina do pantenol, pelo aloe vera. Então, ele é um produto que se encaixa em todos os tipos de pele. E ele é indicado aí de uso diário. Isso é muito importante. A gente já vai falar do Glicoactive, porém, vocês vão ver que no Glicoactive a indicação já não é de uso diário, tá? E às vezes a gente vende sem esse cuidado ou faz o uso dele sem esse cuidado de não ser um produto de ser usado todos os dias e acaba tendo sensibilidade de pele, descamação, desidratação, tá? Então, de uso diário, o nosso glicemídio, nosso sabonete, é aí um carro-chefe para a gente realizar as limpezas de pele de todos os tipos de pele, tá? Lembrando também que pode ser comercializado aí para o uso home care. E quem usa uma vez acaba ficando dependente dele, né? Outro sabonete, então, que eu sugiro sempre, e é sempre uma indicação que a gente faz, que os nossos clientes tenham lá na sua cabine de atendimento facial, é o nosso Active, o Glicoactive, tá? Que é o nosso sabonete que ele contém ácido glicólico, tá? Não só o ácido glicólico, mas ele também apresenta outros ativos aqui na sua formulação, tá? Como o ácido lactobiônico, a gluconolactona. Então vamos lá. Quando eu falo do ácido glicólico, ele é um alfa-hidroxiácido, tá? E ele é um ácido que ele tem um baixo peso molecular. Então, nós temos os alfa-hidroxiácidos, os beta-hidroxiácidos e os polihidroxiácidos, tá? Quando eu falo dos alfa-hidroxiácidos, inclui ácido glicólico, ácido mandélico, ácido lático, tá? Eles são substâncias derivadas da natureza e de baixo peso molecular, ok? Inclusive, o ácido glicólico é um alfa-hidroxiácido, então ele é extraído da cana-de-açúcar, é extraído da natureza, e ele é um dos ácidos com menor peso molecular. O que que é o peso molecular? É o tamanho da molécula dele. Consequentemente, quando a gente fala da família dos AHAs, que são os alfa-hidroxiácidos, o ácido glicólico, ele é o ácido que mais permeia rapidamente a pele. Ok? E quando a gente vai usar ácido glicólico na sua forma ácida, peeling, a gente toma muito cuidado com pacientes de fototipo mais alto, fototipo 3, fototipo 4, fototipo 5, que são as peles mais pigmentadas, porque ele é muito fotossensibilizante, tá? Então, é um alfa-hidroxiácido. O que que é um alfa-hidroxiácido? É um produto extraído da natureza, o ácido glicólico. Ele é derivado da cana-de-açúcar e de baixo peso molecular. Quando eu aplico esse alfa-hidroxiácido na pele, ele tem boa permeação. E o que que eu falo sobre o ácido glicólico? Qual que é a ação dele?
O ácido glicólico, ele tem uma função esfoliativa na nossa pele, tá? Então, quando eu uso, olha só, quando eu uso um sabonete neutro, aqui no nosso sabonete Glicemide, eu estou falando de um produto que ele vai limpar, vai devolver umectação, hidratação, vai ser calmante, anti-inflamatório, beleza? Quando eu falo do ácido glicólico, do glicoactive, da Aulia, a gente já fala de um produto que tem ácido. Para que eu uso um ácido na minha pele? Os ácidos, eles têm função de esfoliação química, tá? Então, quando eu uso um sabonete como ácido glicólico, ele tem uma função de limpar, mas ele também já faz uma função de esfoliar a minha pele, tá bom? Então, ele já tem uma ação de limpeza e esfoliação. E essa esfoliação se dá pela ação química do ácido glicólico, que é derivado aí da cana-de-açúcar, baixo peso molecular e tem uma excelente ação esfoliativa. Você não vai ver grânulos nele. Ô, Dai, como é que é essa ação? No ácido glicólico, no sabonete, a gente não vê grânulos, tá? A ação esfoliativa se dá por química. Então, vamos lá. Quando eu falo de esfoliação, eu falo de dois tipos. Eu tenho esfoliação física, que é por grânulos, que é quando eu tenho aquela areinha e eu passo ela na pele, esfolio e ela tem os grânulos, isso é uma esfoliação física. E nós temos uma esfoliação química, que devido à característica do produto, característica do ativo ali, ele vai fazendo um debridamento da minha pele. O que que é isso? Eu passo o sabonete e o ácido glicólico, ele vai fazendo o quê? Ele vai separando essas camadas da camada córnea. Tá vendo aqui, ó? Aqui todas essas camadinhas é essa camada superficial da nossa pele, tá? Que elas ficam ligadas uma à outra, não ficam? Quando eu passo um sabonete com ácido glicólico, ele separa, tá? Ele rompe essa conexão entre as células. E aí ele vai separando essas células. Então, ele vai separando elas. E quando eu lavo, que eu tiro o sabonete, eu consigo, né? Como elas se separaram, o que que acontece com elas? Quando elas se separam, elas descamam, né? Quando elas estão juntinhas, elas formam ali a camada. Mas quando eu separar elas, elas vão se desprender. Então, eu passo sabonete com ácido glicólico, ele vai fazer essa descompactação ali das células da camada córnea, e quando a gente passar água, parte desta camada córnea já será removida. Então, ele vai dar o efeito de esfoliação. E como que ocorre essa esfoliação? Através da química, né? Ele vai fazendo uma ação química, então eu não vejo as células saindo. Mas quando eu passo a água, essas células vão sendo eliminadas. Tanto que quando a gente passa o sabonete, a pele já fica bem macia. Então, pensando nisso, como ele tem essa ação limpar e esfoliar, e essa ação esfoliativa se dá pelo ácido glicólico, eu já sei que ele é um sabonete que eu vou direcionar para uma pele mais espessa, para uma pele mais resistente, para uma pele masculina, para uma pele oleosa, tá? Que eu já quero lá no início da minha limpeza de pele, lá no começo, já ir afinando esse extrato córneo, essa primeira camada de pele aqui, tá bom? Então, ele é maravilhoso para as peles mais oleosas, para as peles, principalmente pacientes aí masculinos que têm uma pele mais espessa, a pele oleosa, que ela esteja oleosa, mas não esteja sensível. Lembrando que se ela estiver sensível, o ideal é usar o nosso glicemide. Agora, dá aquela pele bem espessa, bem oleosa, não tá vermelha, não tá sensível, perfeito entrar com o glicoativo, tá? O nosso cliente ele já vai sentir uma diferença bem significativa em higienizar peles mais espessas, mais resistentes, com um sabonete já esfoliativo, tá? É por isso que ali a gente já traz no rótulo dele, ó. Esfolia, revitaliza, ilumina e melhora a vitalidade da pele. Então, ele é um sabonete esfoliante, tá bom? E a esfoliação se dá por ação química. Aqui a gente também tem nele o ácido lactobiônico, tá? É derivado do leite, apresenta uma excelente ação cicatrizante, hidratante e secativo, tá? O ácido lactobiônico, olha só, o termo, o nome é ácido, mas ele é um polidroxiácido, tá? Alfa-hidroxiácidos, eles têm os peso molecular pequenininho, então eles agem penetrando melhor na pele e tendo ação esfoliativa.
Então, presta atenção. Alfa, quando eu falo de um alfa-hidroxiácido, que é o ácido lático, mandélico, glicólico, tá? Salicílico, eu estou falando de um ácido alfa-hidroxiácido. Baixo peso molecular, ação esfoliativa. Quando eu falo de ácido lactobiônico, gluconolactona, eu falo de um polihidroxiácido. É grande. A molécula dele é grande. Então, ele age sobre a camada de pele mais superficial e ele não tem a função exfoliativa. Ele tem uma função mais voltada à cicatrização, a ser um ativo secativo, hidratante, inclusive para peles acneicas. Alguns produtos têm sérum secativo com ácido lactobiônico. Tem muito artigo falando sobre o ácido lactobiônico na pele oleosa, na pele acneica. Então, olha que legal. Ao mesmo tempo que eu vou ter uma esfoliação aqui física, eu também, pelo ácido glicólico, química, né? Eu também já tenho a ação do ácido lactobiônico, suavizando essa pele, sendo cicatrizante, anti-inflamatório, secativo, tá bom? Então, ele é maravilhoso. Aqui o uso do ácido lactobiônico, trouxe um artigo aí para vocês, né? Sendo usado na pele fotoenvelhecida, é um produto que usa muito para as peles mais envelhecidas. Olha que dica legal. A pele envelhecida, que nós estamos falando de pele, né? Eu falei para vocês sobre a pele mais oleosa, mais espessa, mas esse sabonete também é ótimo para quem vai fazer limpeza de pele e já tem algumas linhas de expressões, aquela pele que já está com uma desestruturação de colágeno, de elastina, já está envelhecendo. Por quê? Porque o ácido lactobiônico, ele já faz uma parte muito importante que é ser uma ação antioxidante, né? Então, ele previne o processo de envelhecimento. E a gente sabe que conforme a gente vai envelhecendo, o que vai acontecendo, gente? A nossa pele vai diminuindo a renovação celular. Então, a gente vai reduzindo a renovação celular de pele. E quando eu uso um sabonete esfoliativo, eu já vou estimulando para essa pele renovar. Pele renovada, pele com mais luminosidade, mais brilho, mais maciez, tá? Então fica um aspecto muito bom, tá? A gluconolactona também é um polidroxiácido derivado de um tipo de açúcar, né? Encontrado na pele, inclusive, a gente produz gluconolactona. E ela tem alto peso molecular, então, se é um poli, é uma molécula grande, tem ação hidratante, oxidante, né? E age também como uma parte mais voltada a um peeling mais suave, tá? Então, o nosso glicoativo, gente, além do ácido glicólico, ácido lactobiônico e gluconolactona fazem aí toda uma parte de ação esfoliativa, hidratação, manter uma renovação celular, tá? Com relação ao seu uso, na limpeza de pele é muito interessante. Olha só, outra proposta desse ácido glicólico, não só para limpeza de pele, gente, mas a gente usar a venda do nosso ácido, do nosso glicoactive para hidratação e para peeling, pré-peeling, tá? Pré-peeling, a gente tem que deslipidar, tirar toda a parte de lipídios e limpar muito bem a pele para aplicar os peelings, tá? Então, quando eu falo num pré-peeling facial, por exemplo, se vocês forem direcionar a venda para algum profissional que trabalha com peeling, geralmente a gente já não faz o uso de um sabonete hidratante. Quando a gente vai fazer um peeling facial, a intuito é diminuir o pH da pele para essa pele descompactar, descamar e ter uma renovação celular. Fazer rejuvenescimento, fazer clareamento, tirar essa camada. E a gente já começa tirando essa camada lá no processo de higienização. Então, se vocês vão trabalhar com algum profissional que aplica peeling, ele é perfeito, tá? Um pré-peeling, ele já vai tirar todo o excesso de oleosidade, já vai fazer um afinamento da pele, preparando essa minha pele para me aplicar a substância ácida, tá? Aí pH ácido, vai passar o produto, né, químico ali, vai formar essa descompactação da camada córnea e vai fazer o processo de descamação, tá bom? Então, pré-hidratação também. Vamos pensar aqui, assim, né, sobre o nosso glicoactive, ele é como se fosse um detox. Tá? Ele dá aquela limpada boa para tudo que vem depois permear melhor, tá? Então, por exemplo, daí peguei uma pele que ela
a pessoa usa muita maquiagem ou usa muito produto, você vê que tá aquela pele grossa. Ou ótimo, ele vai vir limpando, tirando, além de limpando, esfoliando, então ele vai abrir caminhos nessa pele para tudo que eu fizer depois, tá bom? Então ele é assim, ó, gente, um coringa. A gente consegue linkar ele a vários tratamentos, a vários procedimentos, principalmente de uso profissional, tá? Então, vocês podem oferecer, explicar sobre o uso dele num pré-hidratação, o uso dele num pré-peeling, o uso dele antes de aplicar um tratamento de máscara, o uso dele para pele oleosa, para controle de oleosidade, para pele masculina. A gente tem um cuidado especial com as peles mais escuras, com as peles negras, fototipo 3, 4, 5. Por quê? Porque ele é mais fotossensibilizante, tá? Ele pode sensibilizar um pouquinho. Joia? Daí eu quero vender ele para home care, tá? Eu quero vender ele para home care. O home care, ele não pode ser usado todos os dias, tá? O cliente que leva um sabonete glicoativo para casa, junto ele terá que levar o nosso glicemite, tá? Por quê? Como eu falei para vocês, ele não é só um sabonete que vai limpar, ele vai limpar e ele vai fazendo o quê, gente? Ele vai removendo aí os resíduos, né? Então ele vai removendo os resíduos de pele, né, trazendo, tirando aí fazendo uma ação esfoliativa, e isso faz com que, se eu aplicar todos os dias, imagina todos os dias eu esfoliando, 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 eu posso sensibilizar. Fora que eu acabo tirando, deslipidando. O que que é deslipidar? É tirar muita oleosidade dessa pele e essa pele começar a ter um efeito rebote, começar a descamar, começar a ressecar, ou começar a produzir mais óleo ainda para suprir aquela retirada excessiva que eu estou fazendo, tá bom? Então, quando eu falo de sabonete glicoativo para home care, ele pode sim ser direcionado desde uma pele que precisa rejuvenescer, desde uma pele que precisa controlar a oleosidade, uma pele espessa, uma pele que eu quero dar aquela ação esfoliativa, mas não pode ser de uso diário, tá bom? Então a gente fala, pele fina, vai usar de uma a duas vezes por semana, né? Na semana, uma vez ao dia. Por exemplo, Dai, eu lavo meu rosto de manhã e à noite. Eu posso usar duas vezes por semana de uso glicemide de dia e à noite eu quero fazer uma limpeza, um skincare melhor, passo o sabonete ácido glicólico, tá? Então, por exemplo, minha pele já começou com sinais de envelhecimento, já estou no processo de renovação celular mais lenta. Eu amo usar o sabonete ácido glicólico, mas eu uso duas vezes, estourando duas vezes na semana, porque eu já tenho uma pele lateral aqui, uma pele de mais sensível, então eu sempre passo ele também, concentro ele mais na região de zona T, que é mais espessa, tá? E eu uso ele assim mais esporadicamente, porque se eu usar ele direto, ele acaba ressecando, desidratando, ficando a pele vermelha, tá bom? Então a combinação do glicemide com o nosso glicoativo é perfeita, tá? Então, se você vai indicar no home care, você tem que ter esse cuidado. E também vale lembrar que para clientes que usam produtos, sabonetes com ácidos no home care, eles precisam também hidratar a pele, tá? Então, o ácido vai dar uma desidratada, às vezes pode trazer até uma descamação, é necessário hidratar, tá bom? E na pele espessa, duas a três vezes na semana, uma vez ao dia. Então, a pele espessa, ela vai lavar com glicoativo segunda, quarta e sexta. Ou a pele oleosa, ela vai lavar segunda, quarta e sexta. De manhã, sugiro que lave até a noite, tá? De manhã usa glicemide, na segunda de manhã, segunda de noite o glicoativo. Na quarta de manhã, glicemide, na quarta de noite o glicoativo. E eu uso o glicemide, tá bom? Então, só ter esse cuidado aí. Mas linkar ele direto aí aos procedimentos, então, de pré-limpeza de pele, hidratação, peeling, ele é fantástico, tá bom? Já é um peeling, já é um sabonete mais esfoliativo. Vale aí ressaltar que tem que ficar atento à sensibilidade da pele, tá? E posso aplicar e às vezes a pele arder, pinicar, sim. Voltando ainda no sabonete glicoativo. Todo sabonete que ele contém ácido na sua formulação, na sua composição, eu tenho que deixar um tempo de ação de 3 a 5 minutinhos agindo na pele, tá bom? Não é aquele produto que eu passo e já lavo.
Não, eu aplico ele na pele, massageio, né? Vou fazer a limpeza e deixo aí 3 a 5 minutos para daí remover ele com água. É o tempo que eu preciso para que o produto químico ali, o ácido glicólico, faça essa descompensação das células, tá? Para que ele tenha o efeito esfoliativo, ok? Isso é válido também para o home care. Segundo passo da limpeza de pele é a esfoliação, tá? E nós temos, gente, um produto que eu vou falar para vocês que ele não sai lá do meu banheiro, tá? Ele é para vir usar aqui de uso profissional, fazer as lives, mas ele está direto no meu banheiro, inclusive já está acabando, porque eu desconheço um esfoliante como o nosso Mandelic, tá? Então, o segundo passo, fiz a limpeza, fiz a higienização. O segundo passo, eu vou trabalhar a esfoliação da pele, porque na limpeza de pele, o profissional já faz a limpeza de pele com o intuito de eliminar células mortas, renovar células, tá? Então a limpeza de pele ela tem aquele intuito de remover tudo que tá velho, tudo que está em excesso e ter uma pele nova, uma pele saudável, para que a gente continue a usar os nossos skincare, continue a fazer os nossos tratamentos, tá? Então, quando eu falo da limpeza de pele do procedimento em si, ó, jogar para fora a pele velha, a pele que está demorando a renovar, trazer uma pele nova, limpar esses poros, desobstruir para que a gente tenha um melhor aproveitamento tanto dos nossos produtos que eu uso no home care, no skincare, né? Quanto dos nossos tratamentos, tá bom? Então, aqui, a esfoliante, ele tem a função de induzir a escamação do extrato córneo. O que que é o extrato córneo, gente? É essa camada superficial de pele aqui, que é a camada córnea. O nosso intuito é tirar, tá? Afinar ela para que tudo que eu entrar depois consiga permear melhor, para que os produtos, para que a nossa pele tenha mais vitalidade, mais saúde, tá? Então, a induzir a escamação do extrato córneo superficialmente, quando a gente usa um esfoliante químico, físico, que eu já vou explicar para vocês, um esfoliante físico, o nosso intuito não é fazer aquela descamação de peeling, tá? Quando eu quero realmente renovar, que eu quero trocar essa pele, né? Que a gente fala pele, trocar essa pele de cobra, é passar peeling mesmo, é passar ácido, tá? O tratamento aí precisa ser muito bem estruturado, muito bem avaliado, porque não é toda a pele que pode, não é todo o clima que pode. Por exemplo, aqui em Goiânia, a peeling não faz sucesso, né? Porque é impossível você fazer um protocolo de peeling numa cidade quentíssima como essa. Impossível no sentido assim, o cuidado tem que ser dobrado no pós-peeling, né? Porque a pele fica muito reativa. Então, quando eu falo do esfoliante, eu falo de um produto que ele vai remover o extrato córneo, que é essa camada mais superficial, permitindo abertura dos poros, melhor permeação de ativos, melhor textura, né? Eu sempre esfolio minha pele umas 2 vezes por semana, pelo menos, porque como eu uso maquiagem, a gente vai passando a mão assim, ó, vai ficando espesso, vai ficando grosso, dá uma agonia, né? Você faz a esfoliação, fica limpinha, dá aquela renovada, dá aquele plus, né? Resultado, então, né, na esfoliação, a pele fica mais clara, com brilho natural, o rosto parece mais limpo, mais preparado, tá? E eu vou falar para vocês, desconheço um produto tão maravilhoso quanto o nosso Mandelic, tá? Nosso peeling de ácido mandélico, ele é um peeling físico-químico. Vamos lá. Quando eu falo de peeling, quando eu falo de esfoliação, eu me refiro a agentes esfoliativos que são considerados os peelings, tá? Nós temos os peelings físicos, mecânicos e os enzimáticos. E os químicos. Peeling mecânico é aquele feito com peeling ultrassônico, que é um aparelhinho que ele faz uma vibração e vai esfoliando, removendo a camada mais superficial. É o peeling de diamante, que ele tem uma ponteirinha diamantada, uma ponteirinha áspera, que a gente vai passando, ele vai fazendo sucção da pele, ele vai removendo células mortas. É o peeling de cristal, que ele vai projetando micros cristais de alumínio na pele, e aí, ao mesmo tempo que ele projeta, ele já vem com a outra ponteira fazendo sucção, tá? E aí, esse atrito dos microcristais vai fazendo uma renovação celular. Então, esses são os peelings mecânicos. São peelings que são aparelhos. Peeling ultrassônico, mais conhecido, peeling diamante, peeling de cristal, tá? Então, são remoção de extrato córneo via equipamento, via mecânica.
Nós temos um outro tipo de esfoliar a pele, que é através da ação física. O que é o peeling físico? Nós temos aqui casca de arroz, semente de damasco, a parte, né, do que ele tem grânulos, que é aquela areinha, tá? Então, o que é um peeling físico? Por exemplo, aqui, a semente de damasco e a casca de arroz, presente aqui no nosso ácido mandélico, eles têm grânulos. Então, aplico esses grânulos na pele, faço fricção nessa pele, faço movimentos de massagem e o atrito da minha mão com o grânulo e a pele vai esfoliar, tá? Então, a gente chama isso de peeling físico. É quando eu contenho grânulos na forma que vai dar ação esfoliativa. E o peeling enzimático, a gente tem através das enzimas de papaina, de bromelina, né, do abacaxi, do mamão, são peelings que eles fazem uma degradação da pele através das enzimas dessas substâncias. E nós temos aí também os peelings químicos, que são os ácidos, como eu sei para vocês, os alfa-hidroxiácidos, os polihidroxiácidos, que é o ácido mandélico, glicólico, salicílico, o ácido lático, tá? Que eles são substâncias químicas que eles vão degradando, né? Separando essas estruturas de pele. E o que que acontece? Quando eu falo do nosso Mandelic, ele tem dois tipos de mecanismos de ação. Ele é um esfoliante físico-químico, tá? O que que é um esfoliante físico-químico? Vamos lá. Ele tem os grânulos, que é a semente de damasco, que é a casca de arroz, que quando eu passar ele na pele, eu vou sentir esses microgrânulos. E quando eu vou fazendo tração, movimento circular ou movimento ascendente, essa casca de damasco e essa casca do arroz vão removendo o que tem de pele solta, removendo as células mortas de forma física. E o ácido mandélico é um dos ácidos mais conhecidos aí dos alfa-hidroxiácidos, é um ácido seguro para ser aplicado na pele. Eu vou aplicar o nosso mandélico, vou movimentar. Enquanto eu vou fazendo esfoliação física, o ácido mandélico vai fazendo o que, gente? Ele vai soltando de forma química essa pele, facilitando que quando eu passe a água, quando eu higienize essa pele, a pele seja removida, tá? Então, assim, ó, amo, amo, amo e super indico. Cuidados com ele. Um paciente que tem uma hipersensibilidade no local a ser esfoliado. Por exemplo, volta a me usar de exemplo. Essa minha região aqui de cigomático, né? Essa região aqui da bochecha, ela é bem sensível. Se eu esfoliar muito, ela fica vermelha. Mas a minha região T é mais oleosa, então é mais espessa. Então eu sempre concentro o produto mais na região, e isso é válido, né? A gente orienta para todos os profissionais, concentrar o produto nas regiões mais espessas. E nessas regiões mais espessas, eu vou fazer mais movimentos e mais pressão. Nas regiões mais sensíveis, eu vou passar uma camada mais fina de produto, vou fazer uma menor quantidade de movimentos e uma menor pressão. Tá bom? Sempre lembrando que os movimentos faciais sempre ascendentes, circulares, né? Trabalhando aqui a região da binha do nariz, suco nasogeniano, né? Posso trabalhar ali com os polegares, né? Eu porque estou na contramão. Mas geralmente a gente trabalha muito polegar, indicador, pontinha de dedos, tá bom? Por ele ter um produto químico aqui também, tempo de ação de 3 a 5 minutos sobre a pele. Eu aplico, deixo 3 a 5 minutos sobre a pele e depois faço, né, movimentos esfoliativos. Lembrando que em áreas mais espessas posso usar mais pressão e mais movimentos. Em áreas mais sensíveis, menos pressão e menos movimentos. Enxágue, tá? Então, ele é um peeling físico-químico excepcional. Suspeita a falar porque eu gosto demais dele, demais mesmo, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente vai falar agora sobre o tônico. Então, fiz sabonete, fiz esfoliante. Agora, próximo passo da limpeza de pele é o tônico, tá? Um dos tônicos Coringa, gente, assim, maravilhoso pra gente entrar. Eu até tô sem ele aqui pra gente entrar como um protocolo de limpeza de pele. É o nosso peeling de aloe vera, perdão, nosso tônico de aloe vera, que é o nosso tônico calmante. Ele tem aloe vera, todo mundo já sabe
ação calmante, cicatrizante. Extrato de tilha, gente, é muito usado como princípio ativo calmante. As máscaras faciais trazem muito o extrato de tilha. Inclusive, na nossa máscara calmante, a gente tem o extrato de tilha, tem aloe vera, tem lavanda, tá? Então, quando eu falo de extrato de tilha na estética facial, ele é muito usado aí na parte de calmia, tá? E ele tem camomila. Eu coloquei aqui duas vezes aloe vera, mas ele é aloe vera, extrato de tilha e camomila. Um tônico super calmante, suavizante, né? Anti-inflamatório aí também. Então, eu faço sabonete, tiro o sabonete com água. Se for um sabonete com ácido, deixo agir 3 a 5 minutos, enxago. Venho, faço esfoliação dessa pele, tá? Como o nosso Mandelic tem ácido, mais 3 minutinhos em contato com a pele, remove com água. Quando eu aplico esses produtos, sabonete, esfoliante e removo com água, eu vou desequilibrar o pH da minha pele. E o que que vai entrar equilibrando o pH da pele? Os tônicos. Os tônicos, eles têm a função de equilibrar o pH da nossa pele, tá bom? Ele vai equilibrar o pH da pele e vocês vão perceber que, embora eu faça o enxágue do sabonete do esfoliante, sempre ficam resíduos na pele. Então, o tônico, eu vou pegar um algodão ou uma gaze, vou umedecer e vou passando na pele com leves batidinhas. Além dele equilibrar o pH da pele, ele também vai remover o que ficou de resíduos do sabonete e do esfoliante, tá bom? Então, ele é assim maravilhoso, eu acho para limpeza de pele perfeito e para todos os tipos de pele. Dai, uma pele oleosa, uma pele seca, uma pele mista, nananã e nananã. No protocolo de limpeza de pele, eu sugiro que seja usado um tônico mais calmante. Nós temos também um tônico que ele é mais secativo, né? Olha aqui, extrato de ramamelis e ácido sebático. Sebático. É sebático mesmo, tá? Ele é um tônico já para uma pele oleosa. O ácido sebático, como a gente falou, controla a glândula sebácea, controla a oleosidade. E o extrato de ramamelis é extremamente adstringente. O ramamelis, inclusive, é um dos produtos mais usados para pele oleosa. Então, vamos pensar assim. Quando que eu uso ele? Se for numa uma limpeza de pele, eu prefiro que vocês venham a sugerir o uso do tônico calmante. Porque eu já fiz a higienização com sabonete, já esfoliei, a pele já tá mais reativa, tá? Quando eu faço o uso de um produto que ele tem ramamelis, que ele tem substâncias mais mentoladas, eu posso, depois da esfoliação, sentir uma certa ardência, tá? Então, no protocolo de limpeza de pele, eu sugiro que vocês indiquem o uso do nosso tônico calmante de aloe vera, extrato de tilha e camomila, porque ele já vai estar mais sensibilizado pelo uso do sabonete e do esfoliante. E é o que eu falei, se eu entrar daí mais com um produto, com Amamelis, o Ramamelis, não sei se você já sentiu o cheiro desse produto, mas ele é bem mentolado. Então eu passo, às vezes, depois da esfoliação, ele já arde. Aí, às vezes, o cliente já vai sensibilizar a pele dele ali, tá? Nós vamos usar esse produto aqui, ó. Já vou deixar uma dica muito maravilhosa para vocês. Sabe como que a gente pode usar esse produto? Para diluir argila verde, tá? Ou argila verde ou argila preta, para fazer tratamento de controle de acne, ação cicatrizante. Então, no facial, pego lá uma pele acneica, né? Quero fazer um protocolo de argila. Eu posso diluir essa argila com o nosso tônico de controle de acne, tá? Perfeito. Extrato de chamamelle junto com a argila. Aí prepara a pele, sabonete, né? Esfoliante. Aplica a máscara de argila e dilui essa argila aí com o nosso tônico para a pele, o nosso tônico secativo, tá bom? O tônico, então, a gente sempre aplica aí com algodão, batidinhas e não remove ele mais, tá? Então, ele vai equilibrar o pH, vai remover ali os resíduos, né? Que estavam ali presentes nesse processo aí de higienização, tá bom? Agora nós vamos para um produto, tá? Eu não vou citar nomes aqui, mas nós temos um produto. Que é assim um xodó dos profissionais da área da estética facial. E a composição do nosso creme emoliente é
igual, né? É basicamente a mesma. Então, olha como às vezes a gente tem produtos maravilhosos, com composições incríveis na mão, e às vezes a gente não está sabendo explorar, tá? Porque eu fui dar uma bisbilhotada e aí fui ver formulações. E nós temos basicamente formulações, basicamente não, nós estamos com a formulação dentro da Olia das marcas mais referenciadas na estética facial, tá? E, inclusive, o nosso creme emoliente, o nosso creme que vai fazer emoliência dos comedões para a gente fazer extração, ele é simplesmente incrível e está presente em uma marca que é praticamente aí uma top um dentro da estética facial, né? A gente tem uma comercialização grande e o nosso emoliente tem a composição dela, tá? Então é perfeito demais, tá? Podem comercializar, é um produto assim fantástico, de entrega maravilhosa. Então, depois que eu fiz o uso do tônico, eu venho e aplico o quê? O nosso creme emoliente. Qual que é o intuito? Já falou aqui. Emoliência, né? Então, por que que é emoliência? Por que que a gente traz emoliência para essa pele? Eu vou passar, por quê? Vocês já experimentaram espremer os cravinhos ali sem dar emoliência? Dói, não sai, machuca, porque você fica apertando, não sai, aperta, não sai. Para extrair, para tirar os comedões, quem dera aquelas máscaras que eles vendem na Shopee funcionasse, né? Que você cola ela, quando puxa, sai tudo. Quem dera. Eu falo, gente, esse milagre ainda não existe. Por quê? A gente que trabalha aí com a limpeza de pele, né? Você passa sabonete, passa esfoliante, você faz tônico, põe emoliente, põe máscara, aperta com a maior força que você pode ali, o limite e ainda não sai? Imagina passar um trem preto e puxar e sair. Não tem, isso daí é besteira, tá? Não sai, sai o que tá ali de pele saltando para fora. Agora pega uma pele mais fechada, um poro mais fechado, você não tira por nada, tá? Então, o creme emoliente, gente, qual que é a pegada do nosso creme emoliente aqui? Ah, acho que vai acabar a bateria do Note. Mas não tem problema que eu mando para vocês, tá? Eu tô com dois aqui, tô com o notebook e tô com o notebook. Não tem problema, tá? Já estamos quase finalizando, depois eu mando a pastilha. O emoliente, gente, ele tem. O nosso emoliente, uma das principais questões é que ele não tem a trietanolamina. O que que é a trietanolamina? A trietanolamina é um ativo muito usado para dar emoliência à pele. Porém, vamos lá. Ela foi, né? Tem aí é conhecida de longa data da parte da cosmética facial. Então, os cremes emolientes, eles traziam muita trietanolamina na composição. Só que essa trietanolamina, ela é excelente na parte emoliente, mas ela tem muita reatividade. Tá? Ela deixa a pele pinicando, aquela pele fica pinicando, causa muita irritação, ela tem um nível de sensibilidade mais acentuado nas peles. Tanto que, por exemplo, é um paciente que ele é uma paciente gestante, uma paciente lactante, uma paciente que tem uma restrição medicamentosa, a gente nem indica o uso da trietanolamina. Por quê? Vocês vão ver, eu já devem ter ouvido falar muito que não usa trietanolamina em gestante, não usa trietanolamina em lactante, não usa trietanolamina, né? Num paciente oncológico, por exemplo, ou um paciente, né, com restrição medicamentosa, uma, né? Por quê? Porque a trietanolamina, ela é muito emoliente, mas ela é muito sensibilizante da pele. Então a pele fica muito reativa, começa a coçar, começa a arder, começa a pinicar e pode desencadear uma reação alérgica. Então, quando a gente fala sobre uma reação alérgica no paciente, por exemplo, gestante, lactante, oncológico, a gente tem restrição medicamentosa a esses pacientes, tá? Então, a trieta sempre foi proibida o seu uso para pacientes que não possam tomar uma medicação no caso de vir a ter um processo inflamatório ali, tá? Um processo alérgico, tá bom? E aí, é pensando nisso que foi tirado trietanolamina do nosso creme de. Foi tirado, não, nem nunca existiu, né? Mas a gente não usa na composição do nosso creme emoliente a trieta, tá bom? O que que nós usamos, gente? O óleo de melaleuca. Olha que tudo esse creme emoliente, presta atenção. Óleo de melaleuca. Eu vou aplicar depois o tônico, então.
esse creme que ele tem óleo de melaleuca. O óleo de melaleuca, gente, já vai fazer ação antifúngica, já vai fazer aquela ação cicatrizante, controlar as bactérias da pele, fazer uma ação, né, de preparar essa minha pele para mim fazer a extração. Então, o óleo de melaleuca já vem ali, ó, ação antifúngica, antisséptica, anti-inflamatória, tá? Preparando para a extração. Beleza? E aí, quando eu for fazer lá a extração, como a minha microbiota já está mais descompensada, já está mais alinhada, eu já tenho menos risco de causar uma infecção local, de causar uma foliculite, causar alguma inflamação ali, tá? Arnica. A arnica, ela vem aqui na nossa composição do nosso creme emoliente, fazendo uma ação muito legal, que ela é uma ação anti-inflamatória, então ela já vai preparando essa pele para não ficar tão vermelha na extração, para não ficar tão sensibilizada. Ela também já dá um efeito analgésico, tá? A arnica a gente usa muito, por exemplo, quando eu tenho um hematoma, uma dor, a gente usa muito compressas de arnica, né? Então ela vai fazendo o quê? Ela é muito analgésica. Então, ao mesmo tempo que eu já estou passando ali, a arnica já vai preparando a pele, ação anti-inflamatória, evitando ali que ela tenha uma ação, né, de ter uma hiperemia muito acentuada, de deixar a pele vermelha depois da extração, né? E essa arnica também já vai fazendo uma ação analgésica, né? Junto com a camomila. A camomila e a arnica aqui, elas já vão fazendo assim, ó, vamos preparar essa pele, vamos acalmando essa pele para extração. Porque a extração é o momento que todo mundo quer levantar da maca e ir embora, né, gente? Então, a gente sabe que a extração dói um pouquinho, né? Principalmente as peles mais resistentes, né? Mas a gente usa do creme emoliente com esse intuito. Então, óleo de melaleuca antifúngico, antibacteriano, impedindo aí, controlando, né, a microbiota, já fazendo uma ação anti-inflamatória também. A arnica e camomila presente no nosso emoliente já vai trazendo aí uma ação anti-inflamatória, uma ação analgésica, vai doer menos depois, já é mais calmante, já tem uma ação também de hidratação dessa pele, tá? E o bambambam é o carbonato de sódio. O carbonato de sódio é que vai dar a ação emoliente, que vai amolecer a nossa pele. Tá bom? Então, o carbonato de sódio, a gente sabe que o sódio, ele é uma substância muito usada aí nessa parte de reter água, né? Então, o sódio, ele vai fazer o quê? Ele vai reter água, né? O carbonato de sódio vai reter água na superfície da pele. Essa superfície mais entumecida, né? Mais, com maior quantidade de água, vai ficar mole, não é? Quando a gente, por exemplo, quando a gente mergulha a nossa mão num copo de água e fica lá um tempo, o que que acontece? Eu vou entumecer minha mão de água, né? Que entumecer, vou dar muita água ali para ela e vai amolecer os tecidos, não é? Então, o carbonato de sódio ele faz isso, ele entumece essa pele, ele retém mais água nessa pele e, consequentemente, ela amolece. E aí, na hora que eu vou apertar, os comedores molinhos vão sair mais fáceis, tá bom? Então, olha que maravilhoso esse produto. Não tem fenanolamina, tem o carbonato de sódio fazendo essa ação, tem camomila, tem óleo de melaleuca, é fantástico. E detalhe, não precisa usar, não tem necessidade de utilizar, né, o fontes como o vapor de ozônio ou a máscara térmica. Você pode fazer o quê? Dai, se eu for usar o vapor de ozônio ou a máscara térmica, quanto tempo? Passo uma camada, né, do nosso creme emoliente, passo uma camada generosa nele, passo compressas com gás e coloco lá a máscara térmica ou vapor de ozônio, tá? E aí vou deixar um tempo de pausa aí de 10 minutos, tá? De 10 a 12 minutos, depende muito de espessura de pele e sensibilidade. Ou eu passo o creme emoliente, tá? Faço passo creme emoliente. E aí eu gosto muito, sabe aquelas máscaras faciais que tem o olhinho, que é um comprimidinho que você põe numa água e ela abre? Eu gosto muito, você pode colocar numa aguinha morna, né? Umedecer ela com a aguinha mais morninha e colocar aquela máscara em cima, tá? Só para incluir mesmo esse creme. E aí não precisa entrar com vapor ou com uma máscara térmica. Eu, particularmente, detesto vapor e não suporto máscara térmica. Para mim, dá uma agonia total. Prefiro passar o emoliente, né? E aí pegar uma compressinha numa água mais morna e colocar.
tá? E aí você vai deixar 15 minutos. Vai ficar um pouquinho mais de tempo, mas não tem necessidade aí de usar uma fonte de calor. Às vezes um cliente que não quer usar, não gosta, ou tem uma pele muito sensível, com calor vai ficar muito vermelha. Eu acho que a máscara e o vapor, gente, ela sensibiliza demais a pele. Facilita a extração, mas sensibiliza muito a pele, né? Você tira aquele vapor, tá aquela pele vermelha já. Aí faz extração. Eu acho que ela é muito sensibilizante. Não que eu não gosto, gente, continuo usando. Não que eu tô falando nada para usar. É uma particularidade. Se eu chegar numa estética e me falar, ah, você prefere que eu não coloque, eu falo, prefiro. Até porque daí eu não posso ficar falando enquanto aquele vapor tá agindo, nem a máscara, e daí eu fico entediada. Brincadeira, gente, mas o creme ele cumpre bem essa função emoliente aí, tá bom? Daí, deixei 15 minutos o creme emoliente, vem e faz a técnica de extração. Aí a técnica de extração não cabe a nós, gente. Tem gente que usa, né? Vai do profissional. Tem gente que usa a técnica manual, tem gente que usa algodão na pontinha, tem gente que usa gaze, tem gente que faz extração com a cureta, que é aquele metal que machuca pra caramba, mas tem alguns lugares que ela é necessária. Então, tem gente que faz manobra de arraste, tem gente que faz mais pontual, aí vai a extração de acordo com o que o profissional costuma aplicar. Essa parte aí a gente até orienta, mas cabe ao profissional, tá? Fiz a extração, né? Vou limpar essa pele, tiro, né, esse excesso que tem ali do creme emoliente. E aí eu sugiro sempre que seja aplicado novamente tônico calmante. Pega o algodão, tônico calmante, equilibra pH, já acalma a pele, remove resíduos do creme emoliente, combinado? E aí eu venho para a finalização, que é o bambambam, que é o uso das máscaras, tá? Vamos lá. As máscaras têm com o intuito trazer para a pele ou a ação tensora, firmadora, hidratação, clareamento ou ação calmante. Cada máscara que eu vou usar vai ter uma ação ou de desintoxicar, ou de repor aminoácidos e fazer uma parte de estímulo de colágeno na China, ou é uma máscara clareadora, depende da composição química, tá? Na limpeza de pele tradicional, a gente aplica a nossa máscara calmante. Eu não tenho ela aqui, tá? Então, a gente aplica a nossa máscara calmante, que é a nossa máscara que ela tem camomila, ela tem extrato de tilha e tem óleo essencial de lavanda, tá bom? Eu já trago para vocês o seguinte: quando a gente aplica a máscara calmante, ela dá uma leve ardência e não é só na calmante. Toda máscara aplicada após a limpeza de pele, ela tende a dar uma ação mais de pinicar, uma leve ardência. O que que é normal? É normal que o cliente sinta que quando eu passo a máscara, sente uma leve ardência e vai passando, tá? Ah, passou, deu aquela pinicadinha, ardeu um pouquinho, esperou 2, 3 minutinhos, acalmou, tá bom? Agora, o que que não é normal? Eu passar uma máscara e ela começar a arder, cliente sentir que tá demais, começar a abanar, passou o tempo de 2, 3 minutinhos, tá intensificando cada vez mais, tira, limpa. Por que que eu falo isso? Porque toda a pele, após a limpeza de pele, fica reativa, tá? Poxa, eu coloquei ali produtos, esfoliei, fiz extração, a extração ali machuca um pouquinho, esse poro tá sensível, tá dilatado, essa pele tá mais sensibilizada. Então, é extremamente comum que quando eu aplico uma máscara, o cliente sinta e relate uma queixa de uma ardência. Né? Ah, daí senti que deu uma pinicada, senti que deu uma leve ardência. É o que eu falei. 2, 3 minutinhos, ela dá aquela pinicadinha e acalmando, normal. Agora, permanecer ardendo, né? E é uma ardência mesmo de queimação, tira, tá bom? E eu já falo porque isso pode acontecer com toda máscara, até mesmo com a máscara calmante, tá? Não é regra, mas é válido para cada cliente a gente analisar. Então, a sugestão é finalizar a limpeza de pele com a máscara calmante, mas não é regra. Por quê? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, só nessa região cravinhos. Quando eu vou fazer limpeza de pele, a extração é feita aqui, ó. E aí fica vermelho aqui e fica vermelho aqui, tá? Só. O restante não, eu nem deixo fazer apertar, nem deixo fazer extração, porque eu não tenho. Então, não gosto daquelas pessoas que vêm fazendo, apertando e não tem.
faz limpeza de pele, foca tirar o cravo onde ele tá, com os comedores, tá? Você gosta de ficar apertando o cliente para dizer que fez em todo o rosto? Não. Então, prepara as peles laterais com sabonete, esfoliante, tônico e depois você hidrata. Não precisa ficar apertando onde não tem, entendam isso. E aí eu gosto muito de personalizar. Por exemplo, vai lá, faz a limpeza da pele, a cliente ficou levemente vermelho o nariz e ficou vermelho aqui o queixo. Eu vou me gavar um pouquinho aqui, que as minhas limpezas de pele, gente, hoje eu não tô mais tão focada nessa parte clínica da limpeza de pele, mas já trabalhei muito. Mas eram assim, ó. Os meus pacientes sempre falavam, nossa, daí não parece que a gente fez limpeza de pele quando terminava a sessão. Ficava levemente vermelho. Por quê? Porque eu sempre fui muito cautelosa. Eu apertava, mas eu ia entendendo a resposta do cliente, o limite de pele. E eu vejo gente que até não sair fica ali, ó, machuca, aperta com a unha, aperta, 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 aperta. Gente, não saiu de primeira, faz uma segunda limpeza de pele. Então eu geralmente deixava meus pacientes sair bem bonitinho. E eu já peguei casos da pessoa ficar 3 dias inchada. Eu acho um absurdo isso, absurdo, tá? Já peguei casos de estar todo cheio de feridas, assim, ó. Meu Deus, destruição total. O risco de pigmentar, de machucar, de formar uma lesão. Gente, não dá, você tem que ter cautela, tá? E aí, o que que eu gostava muito? Gosto muito da personalização. Ficou vermelhinho ali na região mais de bochecha, mais na região nariz aqui, passa a máscara calmante, tá? E o restante, onde não teve necessidade de fazer extração, olha o tipo de pele da cliente e já faz uma máscara diferente. Já faz uma máscara, por exemplo, a Gold Mask, já vai fazer uma hidratação dessa pele. Usa lá, se for uma pele mais oleosa, né, mas que não ficou vermelha, não precisou fazer a calmia, usa já a máscara de carvão, aplica nas áreas onde não está sensibilizado, aplica a máscara de diamante, tá? Então vocês podem fazer essa personalização de máscara, onde ficou vermelhinho, máscara calmante, onde não ficou vermelho, eu entro com uma máscara desintoxicante, hidratante, calmante, tá? E aí dá aquela personalizada na tua limpeza de pele, tá bom? Então, fiz emoliente, extração, tônico, máscara. De acordo com a necessidade da pele ali, lembrando que eu posso usar até 2 tipos de máscara. Não vou começar a enfeitar demais. Ai, preta aqui, amarela aqui. Não, nem tanto. Usa ali onde precisa calmia e no restante usa a máscara mais que se aproxima às características e objetivos daquela pele, tá bom? Tempo de pausa de máscara, 15 minutos. Enxágua com água, né? Remove. Tem gente que usa gaze, tem gente que usa algodão, tem gente. Melhor forma de remover é é, aquelas máscaras, né? Em forminha de comprimido, que abre uma toalhinha, tá? E aí, fecha aí com o uso de filtro solar. E isso nós temos, né, um poder imenso em falar, porque os nossos protetores, o nosso protetor solar, né, os nossos, são incríveis, incríveis demais. Nós temos nosso sunblock, né, que ele traz, todos os nossos protetores trazem proteção contra a radiação UVA e contra a radiação UVB. Tá bom? Então, quando a gente fala do FPS, é uma radiação que previne, que protege a nossa pele, o FPS protege a nossa pele contra a radiação UVB, que é a radiação do sol. E a gente traz o nosso protetor solar, o nosso PPD. O PPD é um fator de proteção sobre a radiação UVA, que é a radiação decorrente da luz, do celular, das telas, das lâmpadas, tá? Está presente na radiação solar também, porém em horários mais definidos, né? Mas a radiação UVA, nós estamos presente a todo instante, deixando a nossa pele exposta, tá? Eu não vou falar muito sobre o filtro solar, porque a gente vai ter um treinamento sobre eles, tá bom? Mas os nossos filtros, o diferencial é que nós temos, todos eles têm a radiação contra a radiação UVB e que é o FPS, e temos o PPD, que é com relação à radiação UVA, tá? E aí, vocês vão falar assim, Dai, mas a radiação, o PPD é muito baixo, né? O PPD aqui tá 29 e o FPS 60. Quando eu falo da radiação UVA, do PPD, ele tem que ser 1/3, né? Metade
ali, na verdade, do FPS, tá? Então vocês vão ver que aqui ainda eu fiz as contas, aqui era para ele estar em 20 o PPD, tá 29, tá? Passa aí de um terço, vai para metade, tá? Então nós temos protetor para todos os tipos de pele, o Sunblock é um protetor solar mais em creme, ele tem vitamina C na composição, ele tem vitamina E, então ele tem ácido hialurônico, ele já é um protetor. Quando eu falo protetor em creme, ele já é para uma pele mais seca, mais envelhecida, uma pele, né, que ele já traz ali também os ativos antioxidantes, né? Tem proteção solar contra a radiação VA, UVB. Eu vou falar mais deles numa próxima aula, tá? E temos o nosso Screen Face, né? Sunscreen Face, que é maravilhoso, que é o nosso protetor em gel, nosso protetor em color, nosso protetor aí perfeito para as peles mais oleosas, para as peles mais acneicas, né? Para aquela pele que eu não quero dar uma sobrecarga, tá bom? E aí, esse é o último passo que a gente aplica aí na limpeza de pele. Eu amo, né? Quem não ama esse protetor solar? Ele é demais, né? E aí, gente, e o cheiro maravilhoso. E então, a gente não vou falar muito de protetor porque a gente vai ter uma aula sobre isso, tá? E para não ficar muito longa a nossa live aqui, tá bom? Mas o último passo sempre protetor solar, tá? Ô, Dai, eu quero passar um creme na área dos olhos. Sim, ótimo, né? Então, tira a máscara, passa um creminho na área dos olhos. A gente tem creme com vitamina C, creme com ácido hialurônico. Então, passa na área dos olhos e aí passa o protetor solar. Ô, Dai, eu quero passar depois da máscara, eu quero passar um leave-in, um sérum. Pode também. Por exemplo, tira a máscara e passa o nosso sérum de aquaporina, né? O nosso sérum defense. Passa em toda a pele o sérum defense, passa na área dos olhos, um creme para a área dos olhos e finaliza com filtro solar. Então, tem inúmeras possibilidades, tá? E vai muito do tipo de pele. Mas nós vamos falar de protocolos também para cada tipo de pele nas próximas aulas, tá bom, gente? Pessoal, alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Jéssica quer abrir para dúvidas, para perguntas, né? Então, eu quero que vocês, só para mim fechar aqui, que vocês vejam o potencial de produtos que nós temos e que, assim como nós damos tanto a parte dos produtos dos produtos capilares, estudando ativo, direcionando, a gente vai ter que ter esse disciplina de estudarmos a estética facial. E além disso, trago para vocês que o público de estética facial é um público muito exigente. Tá? Ele é um público que ele tem uma base de cosmetologia e de mecanismos de ação muito boa. Então, nós vamos para entrar com a venda, para entrar com a orientação dos produtos, para saber direcionar, para saber montar protocolos, a gente vai ter que tirar e dedicar aí nosso tempo, sim, ao ensino, ao estudo, né? Nós vamos ter mais aulas aqui, então nós vamos falar sobre tipos de pele, entender o que é um melasma, o que é uma mancha, para que aí a gente consiga devagarinho, desdobrando as disfunções e entendendo onde que eu vou encaixando os meus produtos, tá? Lembrando que cada produto tem um feeling, cada produto tem um diferencial, cada produto tem um plus que a gente pode fazer aí na hora de comercializar, tá bom? Pessoal, querem fazer alguma pergunta? Dai, Jé, eu queria tirar uma dúvida rapidinho. Muitas pessoas, pode. eu vi algumas pessoas falando que utilizam o sabonete Glicemide no cabelo. É, por conta de algumas pessoas terem alergia à fragrância. A gente tem algum outro produto para trocar? Ou é errado, ou pode? Jé, assim, ele não seria contraindicado, mas não seria uma melhor opção, tá? Até pela quantidade de uso, né, e tudo mais, extensão do couro cabeludo. Mas pode, não tem, assim, uma contraindicação. O pH dele é um pH que se assemelha muito ao nosso shampoo, que é o pH 5, pH neutro, né? Para pele, para pH de pele fisiológico. Tem os ativos calmantes, mas hoje, ao invés de usar o sabonete, vocês podem estar direcionando para quem tem problemas com fragrâncias ou com algum componente, por exemplo, não deu certo a nutrição vegetal. Perfeito, o Leban Nutrition.
Ah, perfeito, O obrigada. Leban Nutrition, ele se encaixa assim numa linha de calmia, anti-inflamatório perfeito. Vale lembrar também que toda a linha do Leban, tanto o Nutrition quanto o Repair também, né? Eu cito o Nutrition porque eu tenho um quê com ele sobre ação anti-inflamatória. Os tensoativos dos nossos shampoos do Leban, eles são todos tensoativos que podem ser usados também em crianças, porque os tensoativos deles são tensoativos de produtos infantis. Ai, perfeito, Bem Dai. usados antes, Mais tá? alguém tem alguma dúvida, pessoal? O microfone já está liberado. Todo mundo em silêncio, gente. Mas olha, a gente quer agradecer, né? Estamos aqui. Éramos para estarem mais, gente. Da próxima, vamos Sim. trazendo clientes, né? Às vezes vocês é muito interessante também trazer cliente para essas aulas, né, gente? Embora a gente vá fazer uma aula mais privativa, elas podem ser distribuídas essa informação para todos os profissionais, para o grupo de equipe de vocês, para a equipe de vendas, para a equipe, né? Ah, Dai, eu quero, né, que uma profissional conheça os nossos produtos, né? A mesma apresentação que eu teria que fazer de forma individual, a gente está fazendo aqui em grupo, né? Então, essa aula Exatamente. pode ser disponibilizada tanto para os profissionais que vocês queiram aí, que conheçam o LIA, que saibam, quanto também para a equipe de venda de vocês, tá? E vai ser muito válido, né, já esse fortalecimento aí na parte da estética facial. Exato, e o pessoal tem pedido bastante, Dai, por isso a gente vai cobrar mais eles a participação. Isso mesmo. Oi, Hoje, gente. Oi, pode falar? Boa noite, boa gente. noite. Ô, Jéssica, então, eu achei incrível porque realmente eu estava para mandar para a Dai, pelo Instagram, aulas falando sobre os produtos. E aí hoje eu recebo no nosso grupo que ia ter essa aula e foi maravilhosa, viu, Dai? Eu realmente Ai, sinto essa necessidade da gente ter mais aulas falando sobre esses produtos e, nossa, é incrível, realmente foi incrível assistir, vou assistir novamente, viu? Parabéns, foi perfeito, excelente. perfeito. Que bom, né? Obrigada. Lembrando também, pessoal, que a gente já fez várias lives, né, Jé? São todas salvas lá no Instagram da Olia também com essa pegada de produtos, né? Tem live falando sobre Tem vários. Todos os conteúdos que estão lá a gente vai trazer para cá. Mas para quem precisar já da informação assim rápida, elas também estão lá disponíveis, tá bom? Exatamente. Nós vamos dar continuidade aqui. Mas eu agradeço a todo mundo que participou e provavelmente amanhã eu já envio essa aula, já coloco ela lá no na nossa plataforma, ela gravada, e as pessoas quiserem assistir novamente, fiquem à vontade, tá bom, pessoal? E qualquer dúvida, vocês mandam mensagem lá na comunidade, no meu WhatsApp. Já Obrigada, então, Jé. gente.